pressão de todos os lados, resumindo, né, Vitão? É. Você acha que os dois jogadores poderiam ter sido mais utilizados, no caso o William Gomes e Moreira? Olha, acredito que sim, mas eu acho que estão pegando demais no pé do Zubeldia, que na minha opinião faz um bom trabalho. É, enfim, eu acho que o São Paulo, quem conhece Cotia, a Barra Funda é espetacular, mas não engraxa a chuteira de Cotia. É absurda a base do São Paulo, que o São Paulo investe na base. E não é todo dia que tem pão quente na padaria, não é todo ano que vai ter 10 jogadores, mesmo investindo, não é toda hora que tem tantos craques, mas o São Paulo tem condições de suprir jogadores. E a base também é para vender e fazer dinheiro. A torcida não entendeu ainda, os torcedores não entenderam que o mundo mudou no futebol no sentido que jogador de 18 anos vale mais hoje pelo que um dia ele vai jogar do que aos 21 pelo que ele já jogou. Isso quem manda é a economia, estúpido, diria o outro. Não é a gente que criou isso. É a Europa que leva isso. Então, assim, o jogador hoje vale mais. O Corinthians vendeu mal o Denner, agora com 16 anos está para vender. Esse nem jogou no profissional e tem 16 anos. E a gente não sabe o que será o amanhã, já cantou a Simone, se vai vingar, se vai se machucar, se vai piorar, se vai deslumbrar. Então eu até entendo vender. O que eu não entendo é quando traz, por exemplo, aquele jogador, esqueci até o nome, norte-irlandês, lateral esquerdo, Jamal, né? Aí não dá para entender, com tanto jogador na base, gastar dinheiro com isso. Isso realmente eu não entendo. Agora, essas vendas que o São Paulo fez, e como eu tô devendo aqui a escola pagando todas as minhas contas no vermelho, quando eu escuto que 8 milhões de euros é pouco, 10 milhões de euros é pouco, eu fico meio no mundo, meu mundo é meio diferente dessas loucuras de dinheiro do futebol aí. Agora, eu acho que o Zubeldia faz um bom trabalho, pega um pouco no pé dele, queimam ele demais, né? O São Paulo não tem elenco e time e economia hoje para disputar com Palmeiras e Flamengo, que são os times mais ricos do país, mas tem lutado. Ganhou uma Copa do Brasil um ano, ganhou o Corinthians, que historicamente o São Paulo é freguês. Nos últimos 2 anos, o Corinthians tem sido freguês do São Paulo, na base, em cima, em Itaquera, no Morumbi. E o Zubeldia faz um bom trabalho. Agora, eu não acho que é nenhum clube de futebol do mundo, é só na Várzea, que o treinador decide quanto que vende e por quanto. Isso tem que decidir a diretoria. Então, o pau, para mim, ou não, é na diretoria do São Paulo. Não é Aliás, a diretoria do São Paulo que anuncia no próprio Twitter do presidente como Santos, é uma coisa meio ridícula, né? O que acontece ultimamente, né? Esses dirigentes blogueiros que querem aparecer mais do que o time. Não acho que cabe a um treinador de futebol decidir se o jogador tem que ser vendido o valor. Ele tem que trabalhar com quem está à disposição. Então, eu acho que essa crítica até cabe, mas mais a direção do São Paulo que é o Zubeldia. Ô, Muito bom. Vitão, Já já a só gente vai falar da complementando direção, aí. Yara. Oh, Só vou te não, interromper diga, porque a pode gente vai falar. escutar o que o Zubeldia tá falando depois desse jogo. Show. Bajar para que jueguen la sub-20 no ocurre porque el entrenador quiere poner jugadores que entrena. Entonces, a la hora de subir jugadores tenemos que ser muy cautos y no perjudicar el crecimiento del jugador y no perjudicar la formación de los entrenadores que están allí en Cotía. Entonces, en ese contexto, teníamos planificado llevarnos a los chicos al Rian, Alves, Hugo, Ferreira, llevarlos a la pretemporada en Florida. Aconteció de que cuando tuve las charlas con la comisión, con los dirigentes, ellos me dijeron que tenían que ficar aquí para jugar la Copiña. Entonces ahí tomamos la decisión de no llevar jóvenes allá para darle la prioridad a la formación de los jóvenes y también a la competencia, porque es muy simbólico lo que ustedes saben con respecto a los chicos ganar la Copiña. Entonces, entregándonos a la formativa para que ellos puedan jugar, para que ellos se puedan destacar, tomamos la decisión de que ellos fijaran aquí. Después, ganando la Copiña, ahora sí empieza la otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa para nos? Es ver qué jugador podemos insertar al plantel profesional y en estos 2 meses o mes y pico, digo, al final de marzo, tener ya el plantel fechado, ¿no? Pero lo que yo no quiero es que fiquen en primera y no tengan la oportunidad de jugar en sub-20. Lo que quiero es que fiquen en primera y que si no les toca jugar en primera, jueguen en el sub-20, porque si no, me pasa lo que ha acontecido con Enrique, que por ahí no ha tenido minutos en primera y no ha tenido minutos en sub-20, y lo mismo con Higado.
Entonces son decisiones que tenemos que planificarla bien para que ellos no se vean perjudicados. Hoy estaba planificado tenerlos en el banco, y bueno, y mostraron, yo falé con ellos, tienen que mostrar los minutos que les toque jugar, tienen que mostrar, y bueno, vamos bien, lo que pasa es que hay que tener calma y seguir trabajando, paciencia, para que los chicos puedan desarrollarse bien. Luiz. Ele falou mais ou menos o que o Muricy tinha dito, né? Que é preciso calma e paciência. É um pouco o que o Abel também disse, né? Quando a gente começou, a torcida, a mídia e tal, a pressionar ele para usar os garotos. Ele falou que ele prefere que os jogadores não subam tão rápido e aí corram o risco de não jogar em nada, né? Que eles joguem um pouco no profissional, mas se eles não estiverem jogando no profissional, que eles possam também jogar no sub-20, aí não vai ser um desperdício, né, Yara? É isso, eu acho que casa muito bem com o que a gente falava aqui já, né, Domi? E também eu acho que existe uma pressão muito grande em relação à base do São Paulo, muito pelo que aconteceu com a base do Palmeiras nos últimos anos. Nos últimos anos, a base do Palmeiras foi fantástica. E não falo só de Endrick e não falo só de Estevão, que tá brilhando agora. Eu falo de Gabriel Veron, eu falo de Gabriel Menino, eu falo de Patrick. Então, acho que foi um momento que o torcedor São Paulino teve que ver o adversário revelando, ganhando dinheiro. Então, acho que essa cobrança se torna ainda maior. Mas vale lembrar que na época que o Endrick começou a estourar, foi bem na copinha, começou a ser chamado para o profissional da mesma forma, e o Palmeiras ia disputar um Mundial, o Abel falou, vai para Disney, não vai para o Mundial não. E depois ele foi ganhando espaço no elenco. Então por isso que eu acho complicado na hora que a gente vai julgar, a gente tem que entender um treinador, porque imagina se de repente ele tira o Rian Francisco de disputar uma copinha, leva para os Estados Unidos, lá ele não é tão aproveitado, ele perde a chance de jogar uma copinha e também não joga, né, nos Estados Unidos. É o que ele tentou, acho que, mostrar ali na coletiva. Então, às vezes a gente pega algo distorcido e vai levando, eu acho que é mais uma ansiedade do São Paulino de revelar, de ganhar dinheiro, de explorar esse jogador. Né? Eu acho que é essa ansiedade que traz a crítica ao São Paulo. Mas vamos ver, eu acho que agora é a gente esperar depois dessa copinha para ver como, de fato, esses jogadores vão ser aproveitados. Uma correção, né? A Yara falou Estados Unidos, não foi Estados Unidos, foi Florida, segundo o Zubeldia. Não foi para Florida. O Zubeldia deu razão para Leila, né? Só faltou ele falar assim, olha, a copinha é mais importante que passear lá nos Estados Unidos. Né? Só faltou ele falar isso. A Leila falou que lá que só é para passear, né, para treinar. De forma torta, ela deu razão para dona Leila. Mas ainda bem que o Muricy não treina na Espanha, senão o Yamal ia estar treinando na base ainda, né? Ainda bem que o Abel, que é o técnico mais tradicional do Palmeiras, perdeu uma Libertadores porque ele esperou o Endrick 7 jogos no banco do Arthur. Aí quando foi eliminado, ele botou o time e foi campeão brasileiro. Não tem certo e errado, eu acho. Eu acho que não tem certo e errado. Mas eu acho que alguns jogadores me parecem diferentes. Não acho que o Rian Francisco vai ser um Endrick, o Estevão, desse nível, desse valor. Mas eu vou ficar surpreso se ele não for muito diferente. Assim, ele me chama muito a atenção. E numa posição Calma, me muito perdi. difícil. Você acha que ele não vai jogar melhor que os dois, mas vai não chegar digo perto? desse tamanho, assim, mas eu já acho que é bem diferente. Ele não vai é ser esse só um jogador, né? Talvez. É que eu acho que o Estevão tem chance. O Estevão tem nível, se manter, de brigar aí por top 10 do mundo, por ser melhor do mundo, um desses caras indicado um ano. Ele me parece desse tamanho. Não sei se o Rian vai ser desse nível. Mas me parece que ele é muito diferente. Não é só um goleador. Esse só entre aspas, que fazer gol vale dinheiro e custa caro, é difícil. Mas eu acho que ele é muito diferente. Eu acho que pessoas diferentes não podem ser tratadas de forma igual. Olá, que poesia, Vitão. Não, eu acho que ele é diferente. Essa hora da madrugada fazendo poema, hein? Eu acho que pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, eu também achava o Lulinha muito diferente quando eu vi ele jogar no infantil e não virou. Não é uma certeza, né? Mas eu acho que ele não é um fogo de palha. Sabe aquele jogador que fala assim, vende logo, que o ano que vem não vai jogar tudo isso? Sabe quando estoura um moleque, você fala assim, olha, pode vender, aproveita agora, que não vai... Por exemplo, o Gabriel Veron foi eleito o melhor do mundo, sub-17. Não é um bagre, é um jogador importante e tal. Mas não vai virar o melhor do mundo, né? O Palmeiras vendeu na alta.
Vendeu assim, olha, não vai chegar nesse tamanho, né? Você Acho que o acha Ian que o William Francisco vai ser. Gomes e o Moreira passam por aí? Cara, o William Gomes, eu acho jogadores bons, que se revelam, mas eu acho que é o tipo de jogador para você vender e vender. Não acho que ia fazer diferença no time do São Paulo. Não é eles que. O São Paulo não vai ser campeão brasileiro por causa dos dois ou perder. O que me incomoda só é quando você gasta dinheiro para trazer jogador para essa posição que tem pessoas desse nível. Então, se você vai trazer um lateral direito, tem que trazer muito melhor. Para trazer um mais ou menos gastar dinheiro, deixa o Moreira. É esse meu ponto, assim, entendeu? O William Gomes também não vai ser o Miller, né? Não vai ser o canhoteiro, um atacante em todos os tempos. Mas ele entrega ali. Para gastar dinheiro com um jogador do mesmo nível, eu uso da base. É um critério que eu tenho. Mas acho que o dinheiro oferecido é uma conta que tem que fazer. Quanto que deve para o empresário? O São Paulo tem uma dívida grande, né? Não chega a ser a do Corinthians de 1,4 bi, mas está devendo bastante. Então, assim, você tem que. O Palmeiras e o Flamengo, acho que são os únicos dois times do Brasil hoje que não é obrigado a vender na primeira oferta, que pode vender pela multa, pode fazer biquinho, não quero, fazer charminho. Os outros precisa vender, né? Precisa vender. É isso. Muitas mensagens legais aqui, daqui a pouco eu leio mais. Só queria destacar uma aqui, ó, do Edson Fernando Correia da Silva, dizendo que ele não queria estar na pele do Zubeldia. Quem que ele vai escalar? Quem que ele vai tirar do time para escalar o Rian? E aí, Yara, quem você tiraria? Eu acho que o São Paulo tá adotando um estilo que ele joga duas partidas, né, com uma equipe e uma partida com a titular. Que isso acontece, que cai justamente, pelo menos nos clássicos, para ele jogar com o time completo e dar rodagem. Então, eu acho que se ele seguir essa lógica no Campeonato Paulista, vai ser mais fácil. Ele não vai precisar, teoricamente, tirar ninguém. Ele vai rodando o elenco, não vai ter, teoricamente, um titular sempre, e ele vai ganhando espaço nesses dois jogos em que o São Paulo joga com times alternativos. Mas eu acho que, se for pensar, o Caleri não vive sua melhor fase. Tudo bem que ele está funcionando ali no quarteto, a gente viu no jogo contra o Corinthians, né, ele participa, dá assistência e tudo mais, o próprio Luciano também, mas não vivem o momento de glória que a gente cantava Toca no Caleri que é gol. Né? Acho que isso está um pouquinho diferente. Então, existe a possibilidade, como eu acho que até no início da nossa live aqui a gente falou, dele ao longo do Campeonato Paulista ganhar titularidade e entrar muitas vezes até na vaga do próprio Caleri. O Futebol Quero na deixar Veia tá falando registrado que que eu é. nunca cantei, viu? Aí ela falou que nós cantávamos, canta no Careca Gol. Eu jamais cantei essa música, viu? Quero deixar isso bem registrado aqui, viu? Nós cantávamos, nós torcedores brasileiros de uma forma geral. Todo mundo fica com essa música na cabeça, não vem não. Você pode ser corintiano, mas depois de um jogo você fica fica, tenho certeza. Será Eu não fico, não, processada. Yara. Eu não sei do que você está Será falando. processada, mas Não? eu concordo com a Yara que Gente, teve uma ótima fase. E eu nem acho que o Rian vai ter sido titular agora. Eu acho que ele tem que ser a primeira opção. Antes do André Silva, e se assim, sai o Luciano, sai o Calera, ele entra, e aos poucos, quando a gente acordar, ele já é o titular do time. Um que se machucar, um que toma 3 amarelos, né? Mas a fase do Caleri realmente que é um jogador histórico do São Paulo, é um cara que entregou no São Paulo que não entregou em nenhum outro clube. E o que importa para o São Paulo é o que ele faz no São Paulo, né? Sempre falo isso, mas o cara não jogou na Europa. O problema é da Europa. No São Paulo ele entrega pro torcedor que torce pro time, é o que importa. E o Caleri é uma dificuldade do time, porque assim, quando ele não joga nada, ele se mata em campo. Então é um torcedor que toda a torcida gosta. Não é aquele cara que quando joga mal, não corre. Então, assim, é difícil tirar ele. Mas tecnicamente hoje, primeiro que é a posição dele, né? Ele é o 9. Segundo que é o que está em uma fase, né? O Oscar e o Lucas é difícil tirar, né? O Oscar chegou por essa grana que chegou, o Lucas acho que é o maior ídolo, talvez, da torcida. O Luciano tem feito gols, então a resposta mais clara. Mas eu acho que qualquer um que sai acaba entrando ele e dá uma ajeitada nos outros, assim. Acho que ele virou a primeira opção do ataque. Ô Vitão, e o Caleri ele tem Ó, muito dessa coisa de tirar a marcação. Por exemplo, quando você vê o gol do Lucas, ele acaba tirando a marcação. Ele é um jogador que, por mais que não esteja atuando ali fazendo gols, ele tira essa marcação. Mas, por tudo que ele já fez, eu acho que existe uma pressão, quando fala o nome em Caleri, de marcar. Então, eu acho que 2, 3 jogos que, de repente, o Rian Francisco entra, marca e joga bem, a torcida vai cobrar para que ele esteja presente. Então, aos poucos, querendo ou não, de uma forma natural, como você disse, ele acaba sendo titular. Domi.
A torcida já tá cobrando aqui, ó. O Ferdinand mandou: o Rian vai ser maior que os dois no futebol. A gente tava falando, né, do Hendrick e do Estevão. E o Futebol na Veia mandou que ele tem que ser titular no lugar do Caleri, que tá nessa má fase. O que você acha? Manda aqui sua mensagem pra gente. O Muricy falou um pouco no tom do Zubeldia, né? A gente tem que ter calma, tem que ter paciência, temos que lançá-los aos poucos. E aí ele falou que ele tem muita personalidade, o Rian, mas que ele não tem aquele baita físico. Então, e jogando no profissional, ele vai trombar com esses caras de baita físico. E é um ponto também, né? Que a gente tem que levar em consideração. Ele é bem magrelinho. Olha lá ele. Olha, eu falo que é uma coisa bizarra. Eu lembro que quando o Endrick fez na Copinha 2 gols, uma partida que ele foi super bem, eu fui uma das primeiras a entrevistá-lo na saída do gramado e tal. De repente, o Palmeiras blindou o Endrick, ele não deu mais entrevista. Quando eu reencontrei o Endrick, parecia que ele tinha tomado não sei o quê, que ele já tinha encorpado de um nível que eu falava assim, não é a mesma pessoa que eu estou entrevistando. Então, eu acho que quando o jogador e o clube percebe, né, que, pô, ele vai crescer, existe um trabalho de preparação física, de exercício, de academia, de alimentação mais focado no cara. Porque hoje, o Rian Francisco é esse aqui. Eu encontrei com ele no final da Copinha, é um jogador leve, é um jogador que toma um tranco, de fato, vai dar aquela voada. Eu não acho que pelo porte físico dele, ele não tem a musculatura Hendrick de ficar aquele cara mais bombadinho e tal, mas ele precisa ter força, até mesmo por causa de lesão. Porque senão é aquele cara que encosta, vai cair toda hora, precisa ter sim esse cuidado para enfrentar, e isso é importante demais para um jogador, porque às vezes ele tem habilidade, mas qualquer toquinho ele acaba ficando vulnerável. A Yara me lembrou Vanderlei Luxemburgo, que chamou Neymar de filé de borboleta quando ele começou. Vocês lembram disso? Não lembrava. Foi isso. O que eu acho, agora, eu discordo, mas concordo com o Muricy, porque eu detesto coerência. E vou dizer por que eu concordo com ele. Vocês lembram que o ano passado eu achei um absurdo que o Muricy falou do Rames Rodrigues? Porque o Muricy, depois da morte do Tele, talvez ele seja o maior São Paulino vivo. Maior referência de São Paulinismo para a torcida tricolor. E ao ele dizer que o Rames tinha que jogar como tinha que jogar, ele deixou o Carpini numa situação constrangedora, né? Ninguém escalava, não era o Carpini, nem ninguém escalava. Então, se ele vem a público agora e diz, ó, não, tem que jogar já, tem que botar o Minek, ele praticamente obriga o treinador, ele põe pilha na pilha da torcida. Então, acho que, não sei nem se ele concorda com o que ele diz, mas acho que o papel dele como dirigente, um dirigente que a torcida adora, que tem essa coisa da torcida gostar, de ser ex-treinador vitorioso, eu não acho que o papel dele é falar o que ele pensa de verdade. Eu acho que o papel dele nessa função é botar água na fervura. Então, se o treinador está fazendo isso, deixa eu ficar do lado dele. Agora, se ele pensa isso realmente, eu discordo frontalmente. Mas no papel dele, eu nunca acho que diretor de futebol tem que falar a verdade. Isso é um problema nosso, jornalista, repórter e comentarista. O treinador tem que ir para entrevista mentir e não criar crise. Passar pano para jogador, para torcida. Ele não ganha nada a falar a verdade. Quem tem que falar a verdade é a gente que é pago para isso. Eles têm que passar pano. Fingir. O time não jogou nada. Não, eu confio no meu goleiro. O goleiro é horroroso. Não, confio. Se ele falar a verdade, né? O mundo precisa de uma certa hipocrisia para sobreviver.